E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pré-jogo e a possível, provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Cuiabá no Morumbi. Diretoria que aumentou o preço do ingresso. É, meu amigo, quem diria? Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos, estamos quase chegando lá, dá essa força para esse jovem São Paulino, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, e você já pode comentar aí quem para você qual para você deveria ser a sua escalação ideal para o jogo de hoje. Cresce os direitos autorais, está deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Teve essa tendência de ter o menor público dos últimos tempos do São Paulo, no Morumbi, 11 às 8 da noite. Elementar. E tá porque depois do jogo contra o Corinthians, o Luciano tá aqui pro banco, não pode jogar e não sei o que e tal. Mas ele deve jogar, né, Arnaldo? Provavelmente o trio vai jogar. Provavelmente. É possível que pela primeira vez, desde que começou o trabalho, ou seja, no 13º jogo, o Zubeldia, enfim, repita uma escalação. Mais por exclusão do que propriamente por convicção. Olha a escalação aí, ó. Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Alisson, e aí essa é uma dúvida, Aí né, seria, Arnaldo? aí seria Gustavo... o Luiz Gustavo, se repetir a escalação, joga o Luiz Gustavo, né? Mas se jogar o Galopo, o Alisson vira primeiro volante, o Galopo vira um pouco mais adiantado. Aí, Lucas, Luciano, Nestor e Caleri, que foi a linha de frente que jogou na última partida também. Isso. O Alan Franco, que é titular, hoje é indiscutivelmente titular, estava com uma lesão, tomou o cartão no banco contra o Corinthians, provocou o cartão, deu para sacar a atitude do Alan Franco, então está suspenso, é o que poderia voltar. O Wellington Rato está voltando aos poucos, ainda não tem condição de começar o jogo. Agora, toda vez que eu acho que o Zubeldia vai repetir a escalação, ele não repete. Então, tentando aqui, eu acho que dessa vez ele tem menos possibilidades para alterar. Mas ele tem a situação do adversário, a situação do Cuiabá para esse jogo é tão curiosa, porque o Cuiabá definiu o jogo com o Fortaleza no primeiro tempo, né? Já goleou, já tinha jogador a mais, e a partir do intervalo começou a tirar os jogadores pendurados, poupou jogadores. Então, a partir dos 45 do primeiro tempo, ele começou a já pensar na próxima. Jogo contra o São Paulo, isso. E assim acontece nessa sequência de jogos do Brasileiro, né? E é um time muito físico, aquela coisa toda, a gente conhece o time do Cuiabá. Então, o Zubeldia reclamou tanto da questão lá do intervalo, o jogo do Corinthians, falou que o time caiu, que eu não sei se uma ou outra troca ele não faz pela questão física, não exatamente pela questão técnica. Acho que não tem ninguém pedindo passagem tecnicamente nesse momento, a não ser a questão do Rato, mas o Rato não está bem ainda para começar. Então, se acontecer a troca, uma ou outra troca, será puramente pela questão física. Ele não tem tanta opção do meio para trás, né? A zaga Diego Costa e Arboleda, embora o Sabino tenha renovado o contrato até o final do ano, estendido o contrato, porque talvez seja utilizado nesse período, tem pouco zagueiro, Ferrares na seleção, Alan Franco suspenso. Nas laterais, o Moreira ainda estava machucado, então deve manter o Igor. O Wellington e Patrick, o Wellington vem bem, então acho que não vai trocar. E o Jandrei, o goleiro. Por mais que a torcida do São Paulo, coloca o Yang da base. Muita gente falando. O cara nunca jogou um minuto, que nem pior que o Donelli, né? Vai jogar hoje. Não entrou nunca para jogar. Não vai jogar o Yang, vai jogar o Jandrei. E ali, essa questão da escalação por exclusão, ela vai até o Alisson, né, Tironi? Não tem o Pablo, não tem o Bobadilha. Então, do meio para frente, ele tem, aí sim, se ele quiser trocar por questão física ou questão técnica, ele tem reservas. Mas do meio para trás, acho que não tem muito o que mudar, não. Então, existe, de fato, realmente a chance de repetir a escalação pela primeira vez, depois de 12 partidas trocando. Se você reparar, ele trocou menos, né? Desde a parada, desde o Inter. Ele define lá o trio. Contra o Corinthians ele mexe só um pouquinho, mexe na zaga. Joga o Arboleda, não joga o Alan Franco.
E ele agora parece ter um time base mais definido, né? Até pelas ausências da Copa América e pelas questões do departamento médico ficarem menos complexas, está mais vazio o departamento médico. Ó, o Pablo Leite, ele faz a aposta que você talvez não fez, mas... São Paulo fez 2 jogos intensos em um intervalo muito curto, Inter e Corinthians. Zuba vai de quarteto reserva, Galopo, André, Araújo e Juan. Não acho que vai ser... Vai já o Luciano, o Caleri... eu não acho que vai ser isso. Sei. Mas... A gente não conhece direito o técnico ainda. Mas uma coisa que talvez ele esteja pensando, o jogo é sábado e não domingo, certo? Do Vasco, São Januário. De novo à noite. Sábado de novo. Então, assim, a quarta para o sábado também é mais apertado. Exatamente. Então, não é só o Corinthians que passou, é o sábado já de novo. Isso mesmo. Então, se fosse domingo, o torcedor pode falar, você tá ficando maluco por causa de um dia assim, no futebol profissional, Nessa sequência faz muita diferença. Então, com uma viagem, claro, pertinho para o Rio, mas mais uma viagem e tal. Então, eu acho que ele pode ser que ele dê uma segurada mesmo em alguns jogadores, sobretudo o Lucas, sei lá, acima de 30 anos. Você, no mínimo, começa, ele sente o jogo está mais tranquilo do que eu imaginava. Não preciso do Lucas. Apertou, tá difícil, eu vou colocar ele antes do que eu estou imaginando. Então, acho que é possível sim ter trocas. Vai pegar um Cuiabá, até o Tironi falou, bom resultado. Eu diria que um resultado completamente maravilhoso, né? Porque um 5-0 no Fortaleza, você vem levinho. O treinador, lembrando, não vai estar no banco. O Petit foi expulso, vai ter que o auxiliar dele para o banco. Eu estava vendo, tem a volta do Marlon também, o zagueiro. Aliás, a filial Corinthians, né, do Cuiabá, impressionante. Vai jogar Walter, o lateral direito, o Matheus Alexandre, que ficou 4 anos sob contrato e não entrou um minuto. Parabéns a todas as diretorias. Jogador, não é mau jogador, não. Jogador. Ainda vai ter o Jonathan Cafu, o Cleison. Rapaz. Enfim, a filial do Corinthians segue lá em Cuiabá, mas é um time que vem com 5-0 e aquela coisa, parece um clichêzão, mas é franco atirador. Cuiabá no Morumbi. O que ele conseguir, meus caros, é um ponto, vambora que tá ótimo, volto para Cuiabá feliz da vida. Então o São Paulo pega um adversário, nesse sentido, levinho, sem muita responsabilidade, vindo de um 5-0, mas ao mesmo tempo a obrigação é total do São Paulo. O São Paulo tem que fazer os 3 pontos, porque senão não adiantou nada, por exemplo, empatar, tirar um ponto do Corinthians Itaquera, tirar um ponto do Inter fora de casa, se ele deixar 2 pontos ou até 3 pontos para o Cuiabá, né? Não vai adiantar nada. Eu falado, Massa, que essa bifurcação no campeonato, nessa rodada aqui, porque quando você enfrenta um time que você tem que ganhar em casa, você meio que direciona para onde você vai. Se ganha, tá na pegada. Se perde, não é que desistiu e acabou o campeonato, mas você já muda um pouco. A hora que chegar a Copa, você fala, vou aqui. Você entende? Esse me parece o jogo, mas você fez uma observação sobre a possível escalação, é isso? O nosso telespectador é muito inteligente, cara. Eu acho que ele só exagerou na quantidade. 4 eu acho muito. Mas eu não vou me espantar se um dos L's estiver no banco no início do jogo. Ou o Luciano ou o Lucas, principalmente o Lucas, porque o Luciano é mais forte fisicamente. Então, pensando na maratona, no jogo de sábado, talvez preservar o Lucas seria importante. No primeiro tempo, se for o caso. E outra coisa, com a entrada do Luiz Gustavo, você já vai ter uma alteração para fazer durante o jogo, porque dificilmente ele vai segurar 90 minutos. Então, gosto do Galopo ao lado do Alisson. Por quê? Porque a maioria das vezes no jogo, as situações do jogo, os dois lá de trás é que vão ter que armar e pensar em situações de gol. Então, talvez seja legal botar o Juan para fazer correria, entendeu? Contar com a resistência do Nestor e 2 jogadores com bom trato de bola, que são o Alisson e Galopo. Talvez uma mudança ele faça, ou ele arrisca, vai para o jogo e com 10 minutos do segundo tempo, olhando para o jogo, ele segura quem tem que segurar. Precisa também saber, infelizmente a gente não sabe, o que a preparação, a fisiologia, a preparação física do São Paulo, a medicina, indica para esse jogo, né? Lembrando, como o Vessa foi muito preciso, o jogo de novo é sábado. Então, não precisa medir isso. Agora,
ainda depende, né? Quando você fala que esse é o jogo e tal. Depende porque ainda tem jogo, o campeonato ainda não chegou num ponto que desgarrou, sabe? Mudou a raia, cansei aqui, não vai dar para ir nadar aqui, eu tenho que ir para uma piscina infantil, menor. Não tô na piscina olímpica, ainda tem da 8ª posição para cima, tá todo mundo na piscina olímpica, não tá, ainda é cedo. Agora, é evidente que te obriga a ganhar do Vasco, né? Fora. Então. Se você não ganha se você empata com o Cuiabá, te obriga a ganhar do Vasco. Porque se você fizer 2 pontos por jogo, você vai se manter ali na boca, né? Não dá pra saber. É igual o Massa, quando você me convidar pra ir no churrasco, quem me convida pra ir no churrasco, eu peço a planta da churrasqueira, da casa. Da casa. É claro, a saber onde fica a churrasqueira. Não pode ficar muito perto, senão os caras te chamam pra cuidar do churrasco. E muito longe a carne chega fria. Entendi. Você tem que ficar num lugar estratégico. Na passagem, Exato, garoto. É assim. O Luiz fala, boa tarde. O Galopo foi uma das contratações mais caras do São Paulo e é pouco cobrado por torcedores e pela imprensa. Por quê? Bom, eu te dou uma explicação, claro, porque ele joga pouco, né? Quanto menos o cara joga, menos a torcida reclama dele. Mas que mais, Arnaldo? Ele é do perfil acomodado ou ele é um cara que... Não é. Ele treina que nem um obcecado. É super sério e tal. Galopo, né? O cara... Eu gosto dele, aqui, né, o cara teve uma ruptura... Né? Nós estamos falando de todo jogador. O cara teve uma ruptura de ligamento cruzado. Ficou 1 ano sem jogar. É duro. Né? Agora, se você reparar, agora que o Igor Vinícius, que operou o pubis, não foi ligamento cruzado, não, tá jogando com desenvoltura. Né? O Ferrarese não voltou a jogar com desenvoltura. Né? Ligamento cruzado, para voltar a jogar no nível... Demora. Ainda tem uma questão do posicionamento dele, que eu acho que nenhum técnico insistiu com ele numa posição, uma mínima sequência. Fora o Rogério, que colocou ele como centroavante naquele período, estava sem o Caleri, né? Ele até respondeu, foi artilheiro do time no Campeonato Paulista. Essa situação de parceria com o Alisson, ela é muito mais pela necessidade do elenco hoje, porque a disputa do meio para frente está muito maior que do meio para trás, né? Então, se ele se adapta, ele gosta de finalizar. Ele não guarda muito a posição. Nesse aspecto, o Bobadilla também é um pouco assim. O Bobadilla, embora tenha a característica mais defensiva, ele gosta de chegar na frente, né? É bem diferente do Luiz Gustavo, né? Porque o Luiz Gustavo fica, o Alisson sai um pouco. A questão é que alguns jogadores do São Paulo importantes não têm reservas hoje. Né? Por conta dessas situações específicas, sobretudo no meio de campo. E aí é uma oportunidade para o Galopo. O Zubeldia já indicou que vai utilizar durante essa sequência de brasileiro ele mais atrás, pela necessidade. Hoje pode ser uma questão, uma possibilidade de iniciar até, como o Massini falou. Eu acho que ele e alguns que se machucaram seriamente no ano passado ainda não estão na ponta dos cascos. E o Danilo aqui, põe outro ponto. Massa, Pessoni. Domingo, contra o Corinthians, o Lucas atacava pelo meio, porém defendia pela direita. Aonde ele falhou no início do primeiro gol. Manter o trio hoje é quase certeza de tomar gol pela direita. E de lesão do Lucas. Daí ele dá a solução. É Lucas no primeiro tempo, Luciano aos 10 do segundo. Rato, Juan ou Eric na direita. Mais cristalino que isso, impossível. Até porque o Rato também precisa ser substituído. Talvez precise ser. Esse é um bom ponto. Substituído. Tirar um ou outro. É que ele tá com uma frieza que a arquibancada, quando vê o Lucas lá fora e tal, pode não ter, né? O Lucas no primeiro, Luciano. Não, é isso. Hoje para a arquibancada é mais fácil não ter o Lucas no banco. Hoje. E olhe lá, né? Se o time não começa a andar, já começa. Então. Mas aí eu acho que tem Mas o ponto dele é um ponto. Se ele ficar preocupado com a torcida, ele não escala o time. Aí já era, entendeu? Ele tem que pensar no que é melhor para o São Paulo. Muito relevante. Da direita, Itanará. Muito relevante. O que nós conversamos aqui antes do jogo contra o Corinthians. Lembrem-se do movimento da cortina. Quando você está com a cortina presa, você solta a cortina, ela faz assim. Então é muito mais fácil para o Lucas atacar por dentro, pelo arranque que ele tem, pela velocidade que ele tem, e voltar pela direita, do que ao contrário. Estar na direita e ter que ir até o gol do São Paulo marcando o lateral. Então é uma escolha. O futebol, no time de futebol, sempre vai ter uma brecha,
um espaço não ocupado. Porque é impossível você manter 11 jogadores o tempo todo no lugar certo, na posição certa. Senão seria Pebolim ou Totó, não é aquele joguinho que você joga e tal. Não dá, os caras não ficam estáticos. Então, às vezes o Lucas decide ir numa bola e a bola é do lado direito. Então ele vai na linha de fundo, perde. Como é que ele vai recompor lá? Não dá. Não dosa, né? Ele é um jogador que... No limite. Ele usa. Vai na ida e na volta no limite. Não é que assim, ó, não precisa, volta trotando. Agora, na minha concepção, o Zubeldia até agora, talvez conversando com o jogador, é o que está tendo mais cuidado com esse jogador desde que ele chegou. Com o Dorival, ele chegou, se apresentou, já entrou contra o Atlético. Aí jogou, precisava jogar contra o Corinthians, jogou. E teve uma sequência, para mim, exagerada. Acabou se machucando. Com o Carpini, então, é brincadeira. O Carpini não tirava o cara do campo, né? Nunca. Né? E aí estourou de novo. O Zubeldia, me parece, talvez também o atleta, conversando as internas do São Paulo, o processo de retorno dele, ele não começa jogando com o Zubeldia, ele está fora quando o Zubeldia já chega, né? Aí ele traz o cara primeiro para o banco, depois entra um pouquinho. Hoje ele me parece em boa condição. Os jogos contra o Corinthians e contra o Inter deram essa situação, mas mesmo contra o Inter, você falou lá, quando ele estava bem no jogo, o cara foi tirado por minutagem, tipo Abel. E contra o Corinthians ele jogou até o fim. Eu acho que essa decisão de como aproveitá-lo hoje leva muito em consideração o histórico recente. Se for para arriscar estourá-lo de novo, não vale a pena começar com ele. Mas você acha que o Zubeldia está mirando o quê? Os Libertadores? Não, o Zubeldia não está liberando. Não tem como mirar a Copa daqui a um mês. Não, então, mas quando ele vem poupando, ele está mirando. Assim, eu preciso ter esse cara. Eu acho que ele olhou a tabela. Ele falou, cara, eu tenho Inter e Corinthians. Eu vou rasgar o Lucas até onde eu puder aqui e ele respira com o Cuiabá. Por isso que o Lucas, para mim, é o principal candidato hoje para não começar. Porque talvez o planejamento foi, vou pegar esses dois, eu tenho que levar o Lucas até o limite e respiro ele depois. 2 pontos só, o Wellington Rato não é um suprassumo da técnica, ele precisa muito da parte física dele, o tempo inteiro, ele é um cara muito físico. Só que ele teve uma lesão grave, né? Ficou um bom tempo parado. Então, claramente, acho que é alguém que também vai precisar um pouco de jogar um pouco também, de pegar essa parte física. E chama atenção também a queda do André, né? Eu elogiei tanto o André aí no começo, ele não entra quase mais ou tá meio que subutilizado, sendo que era um cara titular muitas vezes e até entrando desde aquele jogo em Guayaquil, que ele vai pro lado ali, nunca mais direito. Entra um pouco, talvez, aquele que a gente falava do final da temporada dele, né? Ele tá no fim da temporada dele, né? Mas aí, para você ter o André, o Caleri não vai sair. Até porque ele não é o cara fazer o lado como faz os outros, né? Ele até pode fazer mais. Ele faz. Eu acho que essa é uma situação curiosa, porque pelo que deu a entender nos jogos até agora, o Zubeldia considera o Juan mais reserva do Caleri do que o André. Ele acha que o André é um jogador para fazer a dupla e não para ser o último, pela mobilidade e tal. E aí pro André fica mais difícil, né? Porque vai pro lado, agora tá voltando o Rato. Então o Lucas estava jogando, tem o Eric. Do lado esquerdo não é exatamente, porque daí ele é canhoto. Aí tem o Ferreirinho, tem o Nestor, tem o Michel. O André vai disputar com o Luciano? Pode ser. Nessa função. Mas aí ele não recompõe tanto com o Luciano. Até volta. Mas ele não tem Seria por trás cadência. Por trás do Caleri. Por trás do centroavante. Antes do Caleri. Então ele está meio, de fato, ainda sem saber, o Zubeldia, como aproveitar bem o André. Além da questão física. Acho que teve uma queda, assim. Talvez pela temporada. Final de temporada europeia, para quem não entendeu. Como ele veio de lá, a temporada... Todo mundo na Europa de férias. Ele está jogando, então... O fato é que tem um certo descompasso nesse momento. Depois o Zubeldia passar a primeira fase do vestibular, né? Ele usou praticamente todo o elenco. Todos, até os mais novos, Rodriguinho, Moreira e tal. Da turma dos reservas, que vários ele tirou do... Como é que você gosta de falar? Do pré-sal, né? Os caras estavam completamente encostados. Ele tirou todo mundo de lá. Só o Juan respondeu recentemente.
O resto tem uma queda técnica quase todo mundo. E os titulares, sobretudo o Lucas, chegou no ponto melhor. O Calleri está chegando no ponto melhor também. O Calleri jogou muito contra o Corinthians. Então agora a diferença entre os titulares e os reservas, que não era grande, começou a ficar considerável. Então, para ele definir, tirar os quatro, vou tirar o Lucas, o Calleri, o Luciano e o Nestor, como falou o nosso companheiro, a queda é considerável hoje, né? Se você colocar o time que jogou contra o Águia de Marabá, não vai ganhar do Cuiabá, não, cara. Não. Ah, não, aí não. Né? Mas no caso do Nestor, dá. Vai. Sim, o Nestor e o Michel acho que tem uma diferença menor, até pelas características são parecidas. Quem não sairá mesmo é o Alisson, né? Pois é. Ele tem 29 partidas, 27 como titular na temporada. E ainda tem a questão, como todos os times passam a ter, dos cartões, né? O Alisson jogando pendurado, ó. Ah, contra o Inter, não pode tomar que tem o Clássico. Contra o Corinthians, não pode tomar que tem o Cuiabá. Uma hora ele vai tomar, né? E acho que isso, pelo que fez o Alan Franco lá, forçando o terceiro cartão contra o Corinthians, ele também, acho que o Zubeldia vai pensar, já dá indícios meticulosamente nessa situação. O Alisson tá pendurado, o Galopo tá. Então você toma, você não toma, filho, né? O Galopo tá pendurado também. O Galopo tá pendurado, o Alisson tá pendurado, o Calleri tá pendurado. Força no banco, é isso, né? Força no banco. Força no banco. Quando o quarto árbitro fica segurando mas a substituição... O jogo hoje ele é mais assim, não queria falar importante, mas o jogo contra o Vasco... Pra mim é muito mais importante hoje que contra o Vasco, 20 vezes mais importante. Então, porque o Vasco dá pra jogar o time que jogou contra o... Não é menosprezo, é melhor jogar o time. Não é, porque você vai pegar um Vasco desesperado. Porque você tá fora de casa. Exatamente. Então... Essa é hoje os 3 pontos ainda talvez, isso aí. Talvez ele tenha que todo mundo toma cartão hoje, Deus ajuda no sábado, porque é um jogo fora. Tá todo mundo assim, gente. Não é só o São Paulo, não. O São Paulo tem que ficar de olho, porque era no início do campeonato era o Cuiababa, agora virou o Cuiabayer de novo, né? Que é aquele apelido que a gente chamou. Os caras resolveram crescer agora o campeonato, vitórias aí. Tem uma coisa curiosa, o Cuiabá, ele tava em lanterna. Já comenta aí qual para você a escalação ideal, com o Luciano, com o Lucas, com todo mundo, com o Galopo de meia. Realmente, eu acho que hoje em dia a torcida já entende mais essa questão do rodízio, essa questão de preservar jogadores, principalmente jogadores como o Lucas. Alguns não, né? Alguns ainda, o jogador recebe 1 milhão, tem que jogar todo jogo, mas não é assim que funciona. Boa parte da torcida já entende que há o desgaste, que o jogador pode estourar, que é melhor você não ter o jogador uma partida do que perder ele por 4, 5. Então, isso a gente tem também que levar em conta. Uma coisa que foi citada aí é sobre o Galopo. Cara, o Galopo com o Zubeldia, ele tá sendo utilizado muitas vezes como segundo volante. E aí a gente viu eles falando que, o Galopo, ninguém investiu muito em dar uma sequência pro Galopo. O único que fez isso foi o Rogério Ceni, colocando ele de falso 9 e ele rendeu. Eu acho que de consenso de todos aqui, que o Luciano não vem fazendo boas partidas, bons jogos, né? Não é possível que você discorda disso. E não é de agora, não é do jogo contra o Inter, mas assim, há muito tempo o Luciano não vem desempenhando bons jogos. Assim, se a gente for pensar, eu acho que a última boa partida do Luciano foi no ano passado, como um meia, criando, tendo dinâmica. Às vezes ele consegue fazer um golzinho aqui ou outro, mas assim, ele não tem a dinâmica e a criação de um meia e nem a dinâmica e a criação do Lucas, que cria de outras maneiras. Eu já falei isso aqui. O Galopo no Banfield, ele jogava de segundo volante, ele jogava de meia direita e às vezes ele atuava como esse meia 10, esse meia central. Eu sinceramente não sei porque o Zubeldia não dá uma sequência para o Galopo. Porque assim, se você for continuar utilizando o Lucas do lado direito, colocar o Luciano no meio e dar essa sequência para o Luciano no meio é entrar com um time com um a menos. Por que não dá uma sequência para o Galopo ali, como o Luciano tem tendo há muito tempo? O Luciano tá tendo essa sequência e não tá correspondendo. Tá jogando mal, mas muito mal mesmo. Tá sendo um a menos dentro de campo.
O Galopo, ele marca bem mais que o Luciano, apesar de não ser um primor de marcação. O Galopo, ele marca bem mais e o Galopo é mais dinâmico. O Galopo é bem mais dinâmico que o Luciano. O Galopo é mais técnico também. O Luciano, a gente tem que lembrar que o Luciano é um segundo atacante. O Luciano nunca foi meia. O Galopo jogou a vida toda no meio de campo. Então ele tem o cacuete de girar, ele tem o cacuete de jogar com a cabeça mais levantada, jogar com a cabeça mais em pé. Ele é mais ambidestro, né? Ele corta tanto para a direita quanto para a esquerda. O Galopo, se vocês verem, é algo que até me impressiona, que eu vi isso. Quando o Galopo foi contratado, eu fui buscar algumas informações. O Galopo não é um jogador tão alto e mesmo assim a porcentagem de bolas de cabeça que ele ganha é enorme. Ele tem um senso de posicionamento e impulsão muito boa. Então ele é um jogador sim pouco aproveitado pelo São Paulo e pelos técnicos que ali estão. A gente tem que levar em conta que ele está voltando de lesão, né? Pô, o cara ficou quase um ano parado aí, uma lesão séria. E tem jogadores que estão à frente dele na fila, mas eu acho que o Galopo deveria sim receber mais oportunidades, não só como segundo volante, que não é a função primária dele, mas sim como meia, seja como meia direita, que eu não gosto porque quando o Galopo jogava de meia direita, o Banfield jogava no 4-4-2, mais ou menos como o São Paulo do Rogério jogava lá atrás, naquela época que o São Paulo jogava com a linha de 4, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Luciano e Calleri na frente, né? Era um 4-4-2, na época que o Luciano jogava muita bola, o Luciano jogava de segundo atacante. Então o Banfield também jogava no 4-4-2 e o Galopo, ele era esse meia direita. E aí tinha o meia esquerda, né? E jogava com dois atacantes. Às vezes, quando o time passava para um 4-3-3, jogava com dois pontas abertos, aí o Galopo, ele era centralizado para jogar nesse meio, né? Para ser o articulador. Então, eu acho que o Galopo tem totais funções, condições de fazer essa função. Sinceramente, eu acho que o Galopo precisa de mais oportunidades. Não só ele, como o Moreira, o Luiz Gustavo precisa de mais ritmo de jogo. E o Wellington Rato, cara, que assim, por mais que o Wellington Rato, como foi dito, não seja um primor técnico, ele, assim, jogando pelo lado, ele te dá opções, te dá coisas que nem o Lucas dá. O Lucas, ele é o cara da arrancada, ele é o cara do desequilíbrio. O Rato, ele é um meia construtor que te dá tanto o chute de fora da área quanto o drible pro fundo. O Rato, ele é um dos poucos jogadores canhotos que tem a malícia de puxar para a perna direita. Geralmente a gente sempre vê o canhoto cortando para o chute, cortando para a esquerda. O Wellington Rato, ele adquiriu, ele não tinha isso no Atlético Goianiense, mas ele adquiriu isso jogando pelo São Paulo. Ele finge que vai puxar para a esquerda e leva para o fundo. Quantas e quantas vezes a gente já não viu o Wellington Rato chegando no fundo e dando um passo de direita para alguém chegar, batendo, né? Então, assim, ao contrário do Lucas, que é um cara explosivo, que é um cara da arrancada, que é um cara do drible, o Rato talvez não tenha tudo isso, mas tenha uma bola parada, tenha um cruzamento na área mais violento, tenha essa chegada na linha de fundo e essa batida, esse corte para a esquerda que coloca em dúvida o marcador, né? E você pegar o Lucas e trazer para o meio é bem mais lucrativo para todo mundo. O Lucas se desgasta menos na marcação, o Lucas está mais próximo do Calleri, o Lucas está mais próximo do gol, o Lucas jogando por dentro, se ele dá dribla dois jogadores, ele já desmonta completamente a defesa adversária, né? E é o Lucas, né? A gente não tem dúvida do que o Lucas pode fazer. E realmente, outro ponto que foi destacado, o André Silva, né, cara? O André Silva, pouco utilizado, eu acho ele um muito bom jogador, mas como o Calleri tá jogando sempre, não tem como. Porque, lembre-se, o André Silva foi contratado para ser um reserva do Calleri. A gente tem que lembrar disso. Pelas atuações boas dele, ele acabou surpreendendo e foi, esse cara pode jogar mais. Só que a questão é não ter lugar para todo mundo. Ele chegou para ser um reserva, tá sendo reserva, não tem como colocar todo mundo para jogar. Mas eu acho que o Luiz Gustavo não fez um grande jogo. Muito por ritmo de jogo, tava parado, tava lesionado, a gente tem que colocar tudo isso na balança. Então, ele pode deixar Alisson e Luiz Gustavo, tirar, se não for colocar o Lucas pelo meio. Cara, assim, hoje, eu vou até repetir isso. Hoje,
o Zubeldia tem muita opção para montar esse time, mas muita. Nós, torcedores do São Paulo, nós temos que ser muito, mas muito gratos pelo Dorival, pelo que ele fez com esse time. Porque o time do São Paulo ano passado era uma tristeza, cara. Você tinha David, Erisson, Marcos Paulo, Juan. Era um mar de nada. E o Dorival fez esse time ser campeão da Copa do Brasil. Hoje, o Zubeldia, ele tem o André, ele tem o Ferreirinha, ele tem o Eric, ele tem o Nestor de volta, ele tem o Galopo de volta, tem o Luciano, tem o Lucas. O Zubeldia... E é isso que a gente cobrava do Carpini. Era isso que a gente cobrava do Carpini. Um time que a gente via que podia jogar mais do que estava jogando. A gente não cobrava do Carpini, tem que dar show todo jogo. Não. A gente cobrava um desempenho melhor para estar mais próximos da vitória. O São Paulo nunca foi um time, desde a época do Dorival, nunca foi um time de dar show, de golear 3, 4, 5, não. Na época do Dorival, o São Paulo era um time que se não deixasse tudo em campo, não ganhava. Hoje, com o Zubeldia, o São Paulo, às vezes, mesmo quando não joga bem, o São Paulo vence. Contra o Cruzeiro, o São Paulo não fez uma grande partida. Venceu. Isso não acontecia. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.